Me chamo Jane, sou aluna da FGV, cursando Gestão de Negócios. E a pedido do professor Cristóvão, vou falar com vocês um pouquinho sobre os axiomas de Zurique. Zurique é a maior cidade da Suíça. E axiomas são verdades inquestionáveis universalmente. Agora a gente vai falar um pouco mais de cada capítulo deste livro. Espero que você goste e nos acompanhe. Vamos descobrir um pouquinho mais do que os axiomas têm para nos contar. Por que surgiu esse livro? O pai do Max, ele tinha um grupo, era como se fosse um clube. E eles apostavam, compravam ações, mexiam no mercado e tudo mais. E com isso, muitas dúvidas foram surgindo na vida de Max, né? E Max resolve perguntar para o pai dele: pai, o que é isso? O que é aquilo? Por que você comprou ali e não comprou acolá? Por que você fez isso e não fez aquilo outro? E assim o pai muitas vezes não conseguia responder ao filho, não conseguia tirar as dúvidas, porque o pai dizia: é algo que está aqui dentro, eu consigo, eu penso, eu imagino, mas eu não sei explicar. E aí Max foi tirando do pai, isso foi envolvendo com o grupo que fazia parte, né? Que o pai fazia parte deste clube, e eles foram aos pouquinhos fazendo criando este axioma. E aos pouquinhos eles foram desenvolvendo esses axiomas. No final, eles obtiveram 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores. Nós vamos falar rapidamente de cada um deles e aí você vai poder entender um pouquinho tudo o que Max Günther queria ensinar pra gente com o livro que ele fez. Primeiro grande axioma, do risco, ou seja, preocupação não é doença, mas sim sinal de saúde. Se você não está preocupado demais, é sinal que você não está arriscando demais. E para que a gente possa entender um pouco mais do primeiro axioma, do risco, eu vou contar para vocês a história de duas jovens que foram conversar com o pai de Max. Vamos lá? Uma se chamava Sylvia, que era tida como a sóbria. A outra se chamava Mary, que era tida como a louca. Por que será, né? Vamos descobrir juntos. A Sylvia era uma jovem que queria muito ter segurança. Então ela pegou o dinheiro dela e colocou o dinheiro dela no banco, na poupança, e lá ficou tranquila, porque nada iria acontecer com esse dinheiro. A Mary, ela já tinha um desejo maior de fazer uma grande diferença na vida financeira dela, então ela resolve aplicar esse dinheiro em ações. Qual foi a diferença e o que aconteceu depois de um ano? Depois de um ano, elas se encontram com o pai de Max e elas contam como tá a finança de cada uma. Sylvia conseguiu $9 em cima de $100. Uau! Em um ano. E a nossa amiga Mary perdeu 25% do valor que ela havia colocado na bolsa. Sylvia ficou transtornada e tentou consolar a amiga. A amiga virou para ela e disse assim: fique tranquila, porque eu tô vivendo grandes emoções. E é isso um pouco que o livro diz, que a gente precisa viver algumas emoções. Claro, com todos os cuidados e seguindo aí um monte de axiomas que eles criaram pra gente através desse livro. No final, depois de 50 anos, Sylvia, infelizmente, continuou na mesma classe que ela se encontrava, social. E aí com muitas dificuldades financeiras. O tipo de aplicação que ela escolheu para a vida dela, apesar de segura, não deu uma rentabilidade que pudesse ajudá-la na fase dos 50 anos. Já nossa amiga Mary, ela simplesmente ficou rica. Pois é, deu certo. Ela perdeu 25% ali no primeiro ano, mas no decorrer dos anos ela foi aplicando corretamente e aí ela conseguiu ficar rica. E aí faz o quê? Fica uma pergunta para você. Valeu a pena o risco que a Mary passou? Ou seria melhor a Mary ficar tranquila, como ficou a Sylvia, acreditando no que os bancos têm para oferecer e de repente não ter nada além dos R$9 depois de um ano? O que você acha? Primeiro axioma menor: só aposte o que valer a pena. O que será que isso significa? Diz no livro que muitas pessoas entendem que esse axioma quer dizer que
Eu posso apostar desde que seja um valor que não vá fazer muita diferença, mas ele também informa para nós que não é isso não, porque na verdade, se você quer ser um especulador, você tem que ter no mínimo coragem para sofrer um pouquinho com perdas que você possa ter. Porque ele diz para nós assim, que se eu apostar $100, por exemplo, eu conseguir 100%, eu vou ter o quê? Eu vou ter $200. $200, acredito que não vai me deixar rica, não é verdade? Então, eu preciso entender que eu tenho que apostar um pouquinho mais. Eu tenho que me arriscar um pouquinho mais. Claro, lembrando sempre que esse primeiro axioma menor, ele está dentro do axioma maior, que é qual? Do risco. Então, com certeza, ele não está querendo dizer pra gente que nós devemos pegar um dinheirinho pequenininho e apostar. Mas ele nos ensina o seguinte, se a gente não tem segurança, o ideal é começar com pouco, mas acreditando que pode acontecer da gente perder e a gente saber sofrer esse momento, mas com a alegria de que a gente vai aprender a apostar corretamente e mais na frente ter maiores lucros. E quem sabe, como Mary, a gente fica rico também. Segundo axioma menor, resista às tentações das diversificações. Eu fico me perguntando, ele ensina um pouco diferente do que a gente vê por aí. Quando a gente começa a pesquisar na internet, a ideia é que a gente tem que ter de 25 a 30 carteiras, né? E aí vem esse livro e desmistifica isso. Não, você tem que ter no máximo 5 carteiras. Se o correto é ter de 25 a 30 ou se o correto é ter 5, como o Max nos ensina, eu não sei e deixo para você decidir. Mas o que Max nos ensina é que é muito mais fácil trabalhar com 5 carteiras do que trabalhar com 25 a 30 carteiras. Pensando assim, aparentemente parece que ele tem razão. Imagine você ter que ficar indo atrás de 25 carteiras, descobrindo, lendo a respeito de todas essas empresas, de todas essas ações que você tem. É muito mais fácil você trabalhar 5 ações bem trabalhadas e poder estar ali pesquisando a respeito de cada uma. Pois é, pode ser que ele tenha grandes razões. O que você acha? Segundo grande axioma, o da ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. O que será que Max está querendo nos mostrar com este segundo grande axioma? Ele diz pra gente o seguinte, que se a gente conseguir dominar a ganância, a gente fica rico mais fácil. Pois é, só que não é fácil parar quando se está ganhando. E aí é que mora o problema. Tem um exemplo contado no livro dele do dono de um cassino, né? Ele conta que uma senhora chegou lá com um certo valor, não me recordo agora, vou chutar aí $300. Vamos dar um exemplo de $300. E ela jogou e ela ganhou o dobro. Depois ela jogou e ela ganhou um valor de $3.000, por exemplo. Ela ficou excitada, ela ficou toda feliz e ficou, claro, gananciosa e disse, eu tô ganhando, eu vou ganhar e continuou jogando. Mas num determinado momento ela vai perdendo e ela começa a ficar angustiada porque ela tá perdendo, não, eu não posso, eu tenho que pelo menos recuperar o que eu tinha e no fim ela vai embora sem nada. E aí o pai de Max conversa com o dono desse cassino e ele diz o seguinte, olha, se eu fosse essa mulher, eu teria ido embora na primeira vez que eu ganhei. Eu não teria apostado mais, porque eu já tinha ganhado muito mais do que eu esperava ganhar. Mas as pessoas são gananciosas e aí as pessoas não conseguem parar. E por isso elas acabam permanecendo em ações que não vão mais subir, porque já chegou no determinado pico que não tem mais como subir. O que vai acontecer é que ela vai cair. E aí, se você permanece acreditando que ela vai te dar mais lucros e mais lucros e mais lucros, você vai acabar perdendo. Então, presta atenção e não deixa que isso aconteça com você, certo? Terceiro axioma menor. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. Pois é. Diferente também e dentro deste segundo axioma. O que ele quer nos dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês, como eu venho fazendo. Vamos lá para a gente poder aprender e entender um pouco mais de cada axioma. Imagine que você é um corredor. Pois é, isso mesmo. Você é um corredor de 1.500 metros.
Então você tá lá correndo e você ganhou a medalha de ouro. Na hora que você ganha aquela medalha, você corre mais 1.500 metros para ganhar uma segunda medalha? Provavelmente não, e nunca vi na prática alguém depois correr de novo 1.500 metros para poder ganhar outra medalha, certo? Isso é o que a gente deve fazer com as nossas ações. Se eu coloco um objetivo, eu tenho 1.000 e eu vou colocar nas ações e vou conseguir 2.000. Ó, objetivo show de bola. Vou conseguir 2.000. Quando eu conseguir 2.000, meu objetivo foi alcançado. Eu tenho que tomar cuidado para que eu não queira que esses 2.000 vire 3.000, vire 4.000 no mesmo lugar, do mesmo jeito, sem uma estratégia. Então eu preciso observar e saber o momento em que as coisas vão acontecer na minha vida. Eu tenho que ficar de olho. Se eu conseguir o meu objetivo, que era alcançar 2.000, ali eu tomo uma nova atitude. Pode até ser continuar onde eu estou, mas eu preciso tomar uma nova atitude. É isso que ele está nos pedindo. Terceiro axioma, esperança. Quando o barco estiver afundando, não reze. Pule fora, abandone o barco. Por que será que Max nos coloca este axioma em seu livro? Porque ele nos diz o seguinte, para a gente ficar muito atento. Em muitos momentos, a esperança é muito importante na nossa vida, mas quando se trata de uma ação que você comprou, de um erro que você cometeu, ou simplesmente de uma incapacidade de abrir mão do fato de você ter escolhido aquela empresa para pagar a sua ação, ou mesmo o medo que você tem de se arrepender, de repente você entende assim, puxa vida, eu comprei essa ação, tava legal, mas a ação tá caindo, mas ela vai virar, e aí você acredita que ela vai virar e vai tendo esperança de que ela vai virar e ela não vira e você vai perder todo o seu dinheiro. Para isso eu vou te dar mais uma historinha que tá no livro. Agora nós vamos falar de Susan. Pois é, Susan comprou um projeto imobiliário numa cidade pequena, de onde ela morava, e ela ficou muito feliz. Ela pagou $2.000 e pensou consigo, né? Isso daqui vai ficar maravilhoso, vai ser valorizado e eu vou conseguir a minha rentabilidade muito mais do que o que eu estou investindo agora. Porém, o que acontece? Não deu certo este projeto, eles não conseguiram o dinheiro total e não conseguiram colocar calçada na rua, não conseguiram trazer a iluminação, não conseguiram fazer as obras que eram necessárias para que pudesse virar ali um local para moradias. Com isso, foi caindo o preço do projeto imobiliário que ela havia comprado. Uma pessoa chegou a oferecer para ela $1.600. Ela não aceitou porque ela ficou indignada. Eu não vou perder $400 de jeito nenhum. E ela ficou segurando. E aí veio outra pessoa e ofereceu 1.500 e veio outra pessoa e ofereceu 1.000. E ela batia, não, porque eu vou dar a volta por cima, porque eu vou conseguir. E ela com esperança de que as coisas iam acontecer, também com vergonha do erro que ela estava cometendo, ela foi permanecendo e foi perdendo muito mais. No fim, sabe por quanto que ela vendeu? $750. Ou seja, ela se deu muito mal. Tudo por conta de uma coisa chamada esperança. Cuidado, nas ações a gente tem que ter muito pé no chão. A esperança é importante sim, para nossa vida pessoal, para muitas coisas, mas quando se tratar de dinheiro, a gente tem que tomar cuidado e colocar o pé no chão. Quarto axioma menor. Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Parece meio estranho, né? Ele pedir que a gente aceite alguma perda sorrindo. Mas ele te diz isso, sabe por quê? Porque as pequenas perdas, na verdade, elas nos livram de grandes perdas. Então, pensando dessa forma, realmente a gente deve sorrir. Porque no momento que eu consigo identificar que eu vou iniciar uma perda e eu consigo sair fora disso, nesse grande momento eu estou deixando de ter uma perda maior. Por isso, nada como sorrir, porque você poderia perder muito mais. Quarto grande axioma, das previsões. Pois é, o comportamento do ser humano não é previsível. Portanto, desconfie de quem está dizendo para você que consegue enxergar alguma coisa no futuro. O ideal mesmo é você se basear no que está acontecendo agora, na sua frente.
ele conta o exemplo de várias pessoas que foram apostando em astrologia, em cartas de tarô, que foram apostando até mesmo em pessoas que nem fazem astrologia, nem carta de tarô, mas que por conhecer a economia, por conhecer a bolsa em si, acreditam que conseguem prever o futuro. É verdade também que ele conta no livro de alguns casos que deu certo, mas que na hora que ele vai fazer uma análise muito mais a fundo, ele percebe que não é porque a pessoa adivinha o futuro, mas sim porque tinha tudo para acontecer exatamente aquilo se a gente avaliasse com um pouquinho mais de cuidado. Então tome cuidado, você não deve acreditar que alguém saiba o futuro. E ele até questiona, a pessoa que está te contando que vai dar certo, que você tem que comprar a ação X ou a ação Y, ela é rica? Ela está rica com a bolsa? Não? Ué, mas no mínimo ela devia também já estar rica. Afinal, se ela adivinha o futuro, ela devia adivinhar para ela também. É isso que ele diz. E aí, o que você acha? O quinto grande axioma dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Neste axioma, ele vem dizer pra gente o seguinte: não se deixe levar pela ilusão da ordem. Não existe uma fórmula exata que vale proporcionar sempre ganhos. Por que ele nos conta isso? Porque existem muitas pessoas e muitas empresas, hoje especialmente, se a gente for lá no site, a gente vai achar um monte de empresas que ficam dizendo aonde a gente deve ir e por que a gente deve ir. Eles contam com a experiência que eles têm, né? Que é importante, é óbvio que é importante a gente ouvir os nossos corretores, mas ele pede para a gente prestar muita atenção, porque não é uma regra. Então não é porque toda vez que o índice sobe, chega a um determinado local, que em seguida o índice tem que cair. Pode acontecer do índice permanecer. Então, se você começa a achar que todo aquele gráfico desenhado, ele é correto e todas as vezes se repete daquela forma, olha, de 5 em 5 anos, a bolsa de determinada empresa, ela cai ou ela sobe. Não, pode acontecer dela cair em 2 anos, dela cair em 1 ano, ou dela subir em 6 meses, ou em 1 semana. Tanta coisa pode acontecer. É isso que ele está querendo nos ensinar, que a gente preste bastante atenção cada passo, que a gente não fique preso ao conhecimento, inclusive histórico das coisas, mas que a gente também fique atento ao que está acontecendo hoje, porque o que é importante hoje pode não ser importante amanhã. Uma empresa que hoje é essencial, por exemplo, ela pode não ser amanhã e de repente essas oscilações, essa história não vai ser tão verdadeira. Então, preste atenção para que você não compre errado achando que está comprando algo que vai dar certo e pode ser que não dê. Sexto axioma menor: cuidado com a ilusão do grafista. E sétimo axioma menor: cuidado com a ilusão da correlação e da causalidade. O que nós vamos falar agora é um pouco mais do que a gente veio falando neste axioma maior. Nós queremos entender o seguinte, que nós precisamos tomar cuidado porque a mente humana ela é super, mega, hiper criativa e a gente está sempre indo atrás de coisas que provavelmente acreditamos ou que nos agradam. Aí eu vou te contar uma historinha que ele conta no livro que eu achei muito engraçado. Uma certa vez, um homem ficava sempre da janela dele gritando para espantar girafas. Pois é, ele fazia um som estranho com o intuito de espantar as girafas. E aí, uma pessoa virou para ele e falou assim: por que você grita tanto? Aí ele disse: para que as girafas não se aproximem. E esse guarda falou: mas aqui não tem girafa. O cara olhou para ele e disse assim: tá vendo como eu faço o meu papel de forma extraordinária? Puxa vida, ele teve um pensamento, ele acredita naquilo, né? Ele tem uma ilusão de que as girafas estão chegando e de que se ele fizer aquele barulho a girafa não vem, e a girafa realmente não vem, porque ali não vai ter por que vir girafa, mas ele acredita que é exatamente porque ele fica gritando que a girafa não vem. E é assim, é esse comportamento que a gente acaba tendo quando a gente acredita em alguma coisa, ou quando a gente acredita numa história de uma ação, ou quando a gente acredita nas pessoas que vêm falar pra gente, ou na mídia que fica toda hora dizendo o que sobe, o que desce, o que a gente deve fazer.
Neste momento, neste axioma, nós precisamos acreditar também no que é real. Nós precisamos, sim, estudar cada ação, decidir o que devemos fazer, mas não acreditando em algo que seja apenas uma ilusão. 8º axioma menor. Cuidado com a falácia do jogador. Ora, o que será que ele quer nos dizer? Sabe aquele momento em que você acha que você está com muita sorte e você diz, hoje é meu dia de sorte, ou você diz, estou quente, meu pé tá quente hoje está tudo dando certo, e aí você começa a comprar as coisas e achar que tudo vai se transformar porque você é um cara de sorte? Pois é disso que ele está falando. Muito cuidado, porque é nesse momento que você pode fazer algumas jogadas equivocadas. Pare, pense e faça tudo de modo frio, porque com finanças não dá para envolver emoções. O 6º grande axioma da mobilidade: temos que evitar lançar raízes porque tolhe os seus movimentos. Bom, ele está nos dizendo que a gente não tem que ter raiz, né? Mas raiz no que tange a parte financeira. Porque muitos psicólogos, psiquiatras vêm explicar o quanto é importante a gente ter raízes, não é verdade? Ter história para contar e tudo mais. Mas quando for falar de finanças e de ações, nada de apego à empresa A ou à empresa X. A gente precisa tomar cuidado, porque se eu me apego e a empresa vai mal, eu vou mal. Na verdade, em finanças não tem romance e não tem amor. Tem apenas um modo frio de se trabalhar, pensando em como a gente vai conseguir tirar vantagem em tudo isso. 9º axioma menor. Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Pois é, diferentemente do relacionamento humano, onde a gente tem que ser leal, onde a saudade é uma coisa super bacana de sentir porque a gente gosta, isso não deve acontecer nas ações, né? Então, não é porque eu gosto da empresa X ou da empresa Y que eu vou ter que ser leal a esta empresa. Na verdade, eu sou acionista de uma empresa da qual ela precisa me dar um retorno. Porque no momento que eu compro uma ação, eu também estou ajudando essa empresa a ter maior rentabilidade. Eu estou ajudando essa empresa a crescer, então essa empresa tem que me ajudar. Se isso não estiver acontecendo, a gente deixa a empresa e a gente parte para outra. Não precisa ser leal e não precisa ter saudade do tempo que a empresa X me rendia muitos dividendos ou me rendia alguma coisa que me fazia muito feliz. Se acabou, acabou, a gente parte para outra. Então, cuidado. Se não deu certo, tchauzinho. 10º axioma menor. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais interessante e atraente aparecer à sua frente. Por que ele nos diz isso? Porque a gente fica segurando muitas vezes, né? Quantas vezes aparecem coisas promissoras, mas nosso dinheiro tá lá em outra ação, da qual a gente tem uma esperança de que vai mudar, de que algo vai acontecer, e a gente acaba não tirando o nosso dinheiro de um lugar que não está sendo positivo e colocando no lugar e numa nova proposta que se apresenta à nossa frente. Nós precisamos verificar tudo isso, porque se em algum momento aparecer algo muito mais promissor, não tem por que permanecer onde está. O ideal é que a gente vá, retire aquele valor e possa colocar exatamente aonde vai nos dar um retorno que acreditamos ser bem maior do que onde estamos apostando hoje. O 7º grande axioma da intuição. Só confie na sua intuição se for capaz de achar um pouco dessa informação, desse palpite na sua mente. Abre lá as caixinhas que estão na sua cabeça e tenta descobrir o que é que você já sabe, o que está dentro do seu conhecimento que gerou essa intuição. Mas fique sabendo que tem muitas pessoas que não gostam de intuição, desprezam todas as intuições, todas, absolutamente todas as intuições. Eles acham que não tem nada a ver, que não deve fazer nada disso, eles ignoram totalmente e ainda zombam das pessoas que acreditam no poder da intuição.
E tem também a confiança indiscriminada. São aquelas pessoas, aqueles investidores, aqueles especuladores que acreditam em toda e qualquer intuição. Não vão atrás para entender o porquê dessa intuição, se realmente vale a pena. Não, simplesmente é uma intuição e eu acordei hoje achando que eu tinha que fazer tal coisa e eu vou lá e faço. Isso também não é orientado, o livro não orienta a ser dessa forma. O que ele orienta é a utilização seletiva, ou seja, no momento que a intuição bater, no momento que o palpite aparecer, ela pede para que você possa ir lá na mente, nos seus pensamentos e tentar descobrir o que é que você tem de conhecimento que trouxe até você essa intuição. A gente sabe, e o livro também diz isso, que não dá para descobrir o que fez você ter a intuição. Afinal, é intuição, não é uma coisa autoexplicável, né? Mas ele compreende que dentro de todo um estudo, de todo um conhecimento que você tem, a intuição vem no seu subconsciente, né? Resgata as informações que precisa e daí ela surge para poder te ajudar. Mas é uma coisa que nem todo mundo acredita e nem todo mundo gosta. Então você vai ver onde que você se encaixa. Se com desprezo, se como uma confiança indiscriminada ou uma utilização seletiva nos momentos que você tiver um palpite ou uma intuição. 11º axioma menor. Jamais confunda palpite com esperança. Porque quando você quer muito alguma coisa, é facílimo passar a acreditar em tal coisa e que ela irá acontecer. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma criança. Quando ela pensa num presente de Natal, que ela começa a gerar na cabeça dela, eu vou ganhar uma bicicleta, eu vou ganhar uma bicicleta. E ela começa a ficar torcendo para ganhar essa bicicleta. E você já pensou, se ela não ganha essa bicicleta, como ela vai ficar muito triste? Isso pode acontecer com você, caso você confunda intuição com esperança. Você teve uma intuição de comprar a ação de determinada empresa. Pronto, foi isso. Aí você começa, mas eu tive intuição, então eu tenho que ganhar, a empresa precisa ganhar, as coisas têm que dar certo porque eu tive a intuição. Não confunda intuição com esperança. Não é porque você teve a intuição que necessariamente você vai conseguir aquilo que você quer, ok? Fica de olho para você não ficar cheio de esperança com algo que era apenas um passo que você tinha que dar através da sua intuição. 8º grande axioma da religião e do ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo esteja o fato de você ficar rico. E puxa vida, né? E o que você entende com isso? Eu particularmente entendi quando eu li esse capítulo que ele estava querendo nos dizer que não é pra gente jogar nas costas de Deus o fato de saber em qual ação eu devo comprar ou não comprar, mas que nós devemos sim estudar bastante para poder saber onde aplicar, para poder ser um bom especulador. Aí ele dá um exemplo de uma pessoa que era um religioso que ganhou um terreno, né? E fica super feliz. E o pai de Max diz para esse religioso, olha, cuidado, hein? Nem olha, isso aí não sei não, cuidado. E o religioso, não, imagina, foi Deus que deu, né? E ele fica todo feliz, foi Deus que deu, foi Deus que deu. No fim, eles compram esse terreno num preço bem em conta. E aí descobrem que o terreno tem um monte de problema e que eles não vão poder fazer absolutamente nada porque o terreno não dá para construir, né? Então, trabalhão enorme, acabaram perdendo dinheiro. E aí Max comenta, né? Olha, Deus não está preocupado em deixar você rico. Mas eu tenho uma ressalva para fazer porque eu conheço muitas pessoas, sou católica, e eu conheço, assim, muitas bênçãos que Deus fez na vida de muitas pessoas, realmente não no interesse e na preocupação, talvez, de deixá-las ricas, mas de doações ou de vendas de imóveis com um preço especial, onde ajudou e fez caridade para muitas pessoas que trabalham com jovens drogados, que trabalham com moradores de rua, né? Então a gente conseguiu, eu já vi muitos casos em que as pessoas doaram de coração e que realmente foi um intermédio de Deus e a coisa foi tudo bem. Não foi como aconteceu, infelizmente, com esse religioso, que a pessoa realmente aplicou um golpe, né? 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse
todos os astrólogos seriam ricos. Ora só. Ele diz isso e ele avisa já no início do capítulo: olha, meu problema não é com a astrologia, viu? Meu problema é com qualquer linha de ocultismo que fica dizendo que vai acontecer alguma coisa, tal. E aí ele questiona: o guru, o mestre que tá falando para você, o astrólogo, ele é rico? Porque, puxa vida, ele tinha que ser rico, no mínimo tinha que ser rico. Ou quem tá ao redor dele e tudo mais. Então ele faz esse questionamento e ele dá um alerta. Ele pede para que você preste atenção e que não acredite, porque o correto mesmo é que você se conduza através da sua experiência, do seu conhecimento ou daquilo que você está aprendendo aí, se você é um novo investidor, um novo especulador. Então, para os axiomas de Zurique, nada de ficar apostando com astrologia, ok? 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar uma superstição. Para Max, o importante é que você, caso acredite em superstições, que você trate as suas superstições como um bichinho de estimação. Não envolva suas superstições em nenhum tipo de investimento. Essa é a dica dele no livro. 9º axioma, do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. O otimista são pessoas alegres, são pessoas simpáticas, são pessoas que nos mandam informações gostosas de ouvir, mas como amigos eles são ótimos. Cuidado quando se tratar de investimento, certo? Por quê? Porque o otimista, ele te anima às vezes em coisas que não vai dar certo, então é importante você se preocupar com isso. Não pode ficar só na parte otimista, como também não pode ficar sendo apenas pessimista. Tem muita gente que é só pessimista, tudo vai dar errado, nunca vai dar certo, é melhor nem se envolver. Nossa, né? Que coisa difícil. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não seja nem otimista demais e nem pessimista demais. Que as coisas possam ser calmas, possam ser, de uma forma que eu consiga avaliar. Sempre deveremos avaliar. O verdadeiro investidor, o especulador, ele tem, na verdade, uma coisa chamada confiança. Ele não é otimista, ele é confiante. Se uma coisa vai bem ou se uma coisa vai mal, ele tem confiança de que ele vai conseguir transformar a situação. Então, tomar cuidado para você não ficar sendo otimista demais e nem pessimista demais. O 10º grande axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. Isso é o que Max coloca pra gente no seu livro. Ele entende que quando a maioria decide algo, começa a falar sobre alguma coisa, a gente precisa tomar cuidado, porque provavelmente está errado. Então, nós precisamos fazer com que o nosso entendimento aceite ou não o que a maioria diz. Não é porque a maioria está falando que realmente é o que eu devo fazer. E ele coloca também no livro dele como é difícil para a gente rejeitar o que diz a maioria, porque nós crescemos ouvindo a maioria, o que a maioria decide, é o que é correto e tudo mais. Numa escola, por exemplo, acontece muito isso, As pessoas vão decidir e aí as crianças decidem, o número maior de crianças que decidir é porque é a maioria, então a gente vai fazer aquilo que a maioria determina e aí a gente vai crescendo com isso. Mas é importante tomar cuidado, porque quando se trata de ações, quando se trata de investimento, quando se trata de especulação, a gente só deve seguir a maioria se a gente entender que é correto o que a maioria diz. Se de repente você não acha que é e você vai seguir por seguir, não faça isso. Por favor, é isso que ele está dizendo. Não siga se você não tiver certeza e se não for pela sua cabeça. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. O que ele está querendo nos dizer com esse axioma é que a gente precisa tomar cuidado. Quando todo mundo está pensando a mesma coisa, quando está todo mundo na moda, empolgado, é a ação tal e a gente tem que comprar, a gente tem que tomar cuidado, tem que observar.
Porque, na verdade, quando todo mundo manda você comprar, normalmente pode acontecer do preço estar alto. E quando que você pode comprar alguma ação? Quando o preço estiver lá embaixo, né? E quando que você vai vender uma ação? Quando o preço estiver lá em cima. Então, quando todo mundo estiver falando, olha, subiu, olha só, a ação da empresa X está boa demais. Provavelmente essa ação que está boa demais, ela está no pico. E aí no pico você não vai comprar uma coisa que está no pico, porque você não vai ter nenhum tipo de rentabilidade. Então observa isso, presta atenção para não dar passos errados na hora de você pegar o seu dinheiro e investir. 11º grande axioma da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, então desista. Pois é, desista, esqueça, exatamente. Se não tá dando certo, não tem por que você ficar. Mas acontece que tem pessoas, especuladores, investidores que permanecem. Ou permanecem por birra, porque perdeu algum dinheiro e aí fica, não, mas essa ação tá me devendo, ela tem que me dar alguma coisa em troca. E aí ela vai e fica continuando nessa ação e a ação só tá caindo e as coisas estão tudo dando errado, seu dinheiro tá terminando, tá diminuindo e você tá lá todo preocupado porque você acha que a ação te deve alguma coisa e aí você acaba não saindo e deixando de observar milhares de outras empresas que estão podendo te oferecer algo melhor. Cuidado, não seja teimoso, avalie, verifique se não tem outras coisas. Aquilo não está dando certo? Olha já para o lado e descubra que vai ter outras que vão dar certo. Então você tira dali, ainda que você tenha perdido um pouco, mas cai fora, não permaneça. 15º axioma menor. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Bom, o que o livro nos ensina é o seguinte, eu vou dar um exemplo para que você possa entender. Você compra 100 ações a R$100 cada uma, o que vai te dar aí R$10.000, certo? Acontece que essas ações caem para R$50 cada ação. Aí você fica desesperado, e agora perdi dinheiro. Alguém vira para você e diz assim, não, faz o preço médio. Olha, você compra agora 100 ações pelo valor de R$50 e você vai ficar com R$15.000. Se você dividir isso, vai dar R$75. Então você não teve um prejuízo de 100, você teve um prejuízo de 75. E aí você acha que isso é uma coisa interessante e você acaba concordando e comprando. Ora, presta atenção, se o investimento está mal, como que pode você colocar dinheiro nesse investimento? Pensa comigo, se você está sabendo que tem uma determinada ação que está muito mal, você vai comprar? Não, né? Você não iria comprar. Então por que é que você vai comprar se você já está perdendo dinheiro nela? Não faça preço médio nunca, não é legal, não vale a pena e na verdade te dá uma impressão de que você está ganhando alguma coisa, mas você está perdendo de colocar o seu dinheiro em algum lugar que realmente vai te dar uma rentabilidade muito superior e você não vai estar aí num risco que é permanecer nesse tipo de ação que você escolheu que não está indo bem e pelo contrário você está perdendo dinheiro nela. Encerrando então o nosso livro, nós vamos falar de 2 axiomas de uma só vez. O 12º grande axioma do planejamento e o 16º axioma menor. O 12º grande axioma do planejamento. Planejamento a longo prazo gera a perigosa crença de que o futuro está sob controle. 16º axioma menor. Fuja de investimentos a longo prazo. O livro, neste último capítulo, nos ensina o seguinte, que nós temos que tomar cuidado com qualquer investimento a longo prazo. Marx não acredita que qualquer coisa há muito tempo realmente seria uma coisa boa para o seu dinheiro. Ele acredita que você tem que ficar ali observando diariamente, no máximo semanalmente, o que você deve fazer com as suas ações e não entrar em algum tipo de fundo que demore vários anos para que esse seu dinheiro tenha retorno. Essa é a opinião do livro, pode não ser a sua opinião, pode não ser a minha opinião, mas é a opinião que está no livro e é o que encerra aí os axiomas deste livro e todos esses dogmas, onde ele acredita que vivendo cada um desses, a gente conseguindo misturar eles, né, a gente vai realmente chegar aí numa posição muito melhor do que a posição que estamos hoje. E é uma forma correta de investir, de ser especulador. Fica para você avaliar tudo que foi dito, fica para você
saber se deve ou não realmente investir da forma como este livro está propondo. Foi muito bom a gente poder conversar um pouquinho e acaba agora todo esse resumão aí que fizemos do livro Os Axiomas de Zurique.